Você já se pegou andando pela casa, indo buscar um copo d'água ou indo até o quarto, e sentiu aquela leve insegurança, como se algo no caminho pudesse te fazer tropeçar? Ou então, já teve a sensação de que sua casa, que sempre foi um lugar seguro, agora parece ter algumas armadilhas escondidas? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas, depois dos 60 anos, começam a perceber pequenas mudanças no corpo. O equilíbrio já não é mais o mesmo, a visão demora um pouquinho mais para se adaptar quando se muda de ambiente, e até o reflexo já não responde com a mesma velocidade de antes. E tudo isso é natural, faz parte do ciclo da vida. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar quedas como algo inevitável. Muito pelo contrário. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre como evitar quedas dentro de casa com 7 ajustes simples. Simples mesmo. Nada de reformas mirabolantes, gastos absurdos ou soluções complicadas. São mudanças pequenas, práticas, que você pode começar hoje e que podem fazer toda a diferença na sua segurança e tranquilidade. E olha, isso não é só sobre evitar um tombo. É sobre manter sua independência, sua liberdade de ir e vir dentro da sua casa com confiança, sem medo. É sobre continuar vivendo bem, com qualidade e com dignidade. Vamos juntos nessa? Então puxa uma cadeira, fica confortável, e vamos começar com o primeiro ajuste. O primeiro ponto, talvez o mais importante de todos, começa com algo que parece bobo, mas é traiçoeiro: tapetes soltos. Sabe aquele tapetinho da sala, o do banheiro, ou aquele pequeno do lado da cama? Pois é, esses pequenos podem ser grandes vilões. Eles escorregam, enroscam no pé, e muitas vezes a gente nem percebe. Já vi muita gente boa tropeçar em tapete que jurava estar seguro. Se você tem um tapete desses, especialmente se for leve ou tiver aquelas pontinhas levantadas, é melhor pensar 2 vezes. A dica aqui é simples: ou você remove, ou fixa bem. Tem umas fitas antiderrapantes no mercado que são baratinhas e funcionam bem. Outra opção são os tapetes com base de borracha, que não deslizam. Se não der para abrir mão do tapete, porque eu sei, tem gente que gosta do visual aconchegante, então que ele fique seguro no chão, sem chance de escorregar. Agora, o segundo ajuste tem a ver com a iluminação. Já percebeu como à noite, quando você levanta da cama, tudo parece mais escuro do que devia? Mesmo com a luz da rua entrando pela janela, o ambiente ainda fica meio traiçoeiro. A iluminação fraca é uma das maiores causas de tropeços e quedas, especialmente no trajeto entre o quarto e o banheiro ou a cozinha. Aqui vai a dica: instale luzes de presença. Aquelas que acendem automaticamente quando você passa. Elas são baratinhas, fáceis de encontrar, e você não precisa nem lembrar de acender e apagar. Pode colocar uma no corredor, uma no banheiro, outra perto da cama, e pronto. Só esse pequeno detalhe já pode evitar muitos sustos. E falando em cama, vamos aproveitar para entrar no terceiro ponto, que muita gente nem imagina que pode ser perigoso: levantar ou deitar de forma apressada. Parece simples, mas o momento de sair da cama é quando o corpo ainda está se ajustando, o sangue ainda está circulando com mais calma e, se a gente levanta rápido demais, pode sentir tontura, e aí, o risco de cair aumenta muito. O que você pode fazer é criar um pequeno ritual. Antes de levantar, sente-se na beira da cama, respire fundo umas 2 ou 3 vezes, movimente os pés, dê um tempinho para o seu corpo acordar de verdade. E só então levante. Essa pausa de poucos segundos pode evitar uma queda feia. Além disso, pense em colocar uma cadeira ou apoio próximo à cama. Pode parecer exagero, mas ter onde segurar ao se levantar dá uma segurança a mais, principalmente em dias em que o corpo está mais cansado. A verdade é que, com o tempo, a gente vai aprendendo a respeitar o próprio ritmo. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, de cuidado consigo mesmo. Agora, se você está me ouvindo até aqui, provavelmente já se deu conta de que não se trata apenas de evitar cair. Trata-se de viver com mais tranquilidade, com mais controle sobre a própria rotina. É como se a gente fosse ajustando as velas de um barco. Pequenas mudanças que garantem que a viagem siga firme, segura e agradável. E quando a casa começa a trabalhar a seu favor, e não contra você, o dia a dia flui com mais leveza. Não tem aquela preocupação constante. Você passa a andar mais confiante, mais disposto. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem preço. Agora que a gente já conversou sobre os tapetes, a iluminação e o cuidado ao se levantar, vamos continuar falando de outros ajustes simples que podem deixar sua casa ainda mais segura e acolhedora.
Porque você merece viver bem e com os pés firmes no chão, literalmente. Tem uma coisa que a gente vai percebendo com o passar dos anos. O corpo até muda, sim, mas a vontade de continuar ativo, independente e com liberdade para viver do nosso jeito, essa não muda não. Só que, para isso, a casa precisa acompanhar esse novo ritmo. E tem um detalhe que, muitas vezes, passa despercebido, mas pode ser o verdadeiro causador de tropeços: os fios soltos. Sim, aqueles cabos do carregador, da televisão, do abajur, da internet. Quando ficam atravessando o caminho ou enrolados perto da parede, viram uma armadilha. E o pior, a gente se acostuma tanto a ver o fio ali que nem percebe mais o risco. Por isso, o quarto ajuste é dar um jeito nesses fios. A solução é mais fácil do que parece. Tem umas canaletas de plástico que colam na parede e escondem tudo. Tem fita adesiva própria para segurar o fio no canto, ou dá para organizar com presilhas simples mesmo. O importante é deixar o caminho livre, sem nada que possa te fazer tropeçar. Cada fio que sai do caminho é uma possibilidade a menos de queda. Pode parecer um detalhe bobo, mas esse tipo de prevenção é o que garante que você continue andando com segurança pela casa. Agora, tem um cantinho da casa que merece atenção especial: o banheiro. Banheiro é o lugar onde o chão costuma estar molhado, os pés descalços, e tudo fica mais escorregadio. E, vamos combinar, ninguém quer levar um tombo ali, né? Então o próximo ponto da nossa conversa é colocar barras de apoio no box e perto do vaso sanitário. E olha, eu sei o que você pode estar pensando: ah, mas isso é coisa de hospital. Ou então, vai deixar meu banheiro com cara de casa de idoso. Mas deixa eu te contar uma coisa: segurança não tem idade. E estilo a gente coloca do nosso jeito. Hoje em dia, tem modelos de barras lindos, discretos, até com acabamento cromado ou fosco que combinam com a decoração. O mais importante é que essas barras oferecem firmeza. Se você escorregar ou perder o equilíbrio, elas estão ali para segurar. Elas viram uma extensão da sua mão. E o bom é que ajudam tanto para levantar quanto para se apoiar. E se for colocar só uma coisa no banheiro, que seja um tapete antiderrapante dentro do box. É daqueles que grudam bem no chão e evitam escorregões. Ainda mais quando o sabão cai, o chão molha. Enfim, melhor prevenir. Outro ponto importante, e que pouca gente considera, são os móveis baixos ou mal posicionados. Sabe aquela mesinha de centro na sala, que você tem que contornar para passar? Ou então aquele puff que vive mudando de lugar? Pois é, esse tipo de móvel pode virar um obstáculo silencioso. Muitas quedas acontecem porque a pessoa bate o pé em alguma coisa que não devia estar ali. Então, uma boa dica é observar bem os caminhos principais da sua casa, da cama para o banheiro, da sala para a cozinha, da porta para a varanda. E aí pensar: tem algo no caminho que não precisava estar ali? Se tiver, reposiciona. Às vezes, tirar um móvel ou empurrá-lo só um pouquinho já abre um espaço precioso. A casa não precisa parecer vazia, só precisa ter espaço suficiente para você andar com conforto e segurança. E mais, se tiver alguém que te visita com frequência, filhos, netos, amigos, vale conversar com eles também. Às vezes, a gente faz tudo certo, mas aí alguém larga uma mochila no chão, um chinelo no corredor e pronto, lá vem o perigo. É importante que todos na casa entendam que cada pequeno cuidado ajuda a manter tudo mais seguro para você, e até para eles também. E sabe de uma coisa curiosa? Quando a casa está organizada, com espaço para circular, sem fios, sem obstáculos, com boa iluminação, parece que até a mente fica mais leve. A gente sente mais disposição, mais vontade de andar, de fazer as coisas. A sensação de segurança dá confiança, e confiança é algo que faz toda a diferença na forma como a gente vive. Você não precisa transformar a casa toda de uma vez. Mas a cada ajuste que você faz, a cada mudança simples que coloca em prática, você está dando um passo a mais em direção a uma vida com mais liberdade, autonomia e tranquilidade. Porque, no fim das contas, o que todo mundo quer é poder viver bem dentro da própria casa. Sem medo, sem sustos. E não importa se você mora sozinho, com a família, num apartamento ou numa casa com quintal. Esses cuidados valem para todos os ambientes. Às vezes, um olhar mais atento já revela o que pode ser melhorado. Um tapete aqui, uma luz ali, um móvel no caminho. Tudo isso, quando somado, constrói um ambiente muito mais acolhedor e mais seguro. A gente ainda tem mais ajustes para conversar,
Mais ideias simples que podem ser colocadas em prática hoje mesmo. Porque cada detalhe conta quando o assunto é cuidar da nossa segurança sem abrir mão do conforto e da beleza de viver bem. Uma coisa que muita gente não percebe é que o corpo dá sinais bem antes de uma queda acontecer. A gente começa a se apoiar mais nos móveis, a caminhar mais devagar, a evitar certos cômodos da casa. Tudo isso pode ser o seu corpo pedindo ajuda. E é por isso que o próximo ajuste é, talvez, um dos mais importantes de todos: usar calçados adequados dentro de casa. Eu sei que é tentador andar descalço ou de chinelo o dia inteiro, ainda mais no calor, né? Mas a verdade é que muitos chinelos escorregam, dobram fácil e não oferecem nenhum tipo de apoio pro pé. Já vi muita gente boa tropeçar com o chinelo virado ou escorregar porque a sola estava lisa demais. E a gente nem percebe, porque vira hábito. Então, se você quer uma dica valiosa, invista num calçado confortável, fechado atrás, com sola antiderrapante. Pode ser aquele sapatinho de tecido com borracha embaixo, que você só usa dentro de casa mesmo. O importante é que ele te dê firmeza ao pisar. Parece bobagem, mas muda tudo. Você vai sentir mais segurança, os passos ficam mais estáveis, e o risco de escorregar diminui muito. E falando em estabilidade, tem um ponto que quase ninguém menciona, mas que faz uma diferença danada: fortalecer o próprio corpo. Não tô falando de academia ou de virar atleta da terceira idade, a não ser que você queira, aí tudo bem também. Tô falando de coisas simples, como alongar os braços e as pernas de manhã, fazer alguns movimentos com os pés e tornozelo sentado na cadeira, e manter o corpo em movimento todos os dias, nem que seja um pouquinho. Quando a gente se mexe com frequência, o corpo responde. O equilíbrio melhora, a força volta aos poucos, e os reflexos ficam mais afiados. Isso tudo ajuda a evitar quedas, porque o corpo passa a reagir melhor em situações de risco. Às vezes, é só isso que separa um tropeço de uma queda séria: a capacidade de se segurar, de dar um passo rápido pro lado, de manter o controle. E sabe o que é ainda melhor? Mexer o corpo também ajuda a melhorar o humor. Você já deve ter percebido, quando a gente passa o dia inteiro parado, o pensamento fica meio pesado, a energia vai embora. Mas quando a gente se movimenta, mesmo que seja pouco, o ânimo volta. É como se o corpo dissesse: obrigado, eu precisava disso. Aliás, se tem uma coisa que não pode faltar nessa conversa, é carinho com você mesmo. Isso vale mais do que qualquer barra de apoio ou tapete novo. Porque de nada adianta a casa toda segura, se você vive com medo de cair. O medo paralisa, e ele vai tirando a sua liberdade aos poucos, sem você nem perceber. Por isso, o último e talvez mais importante ajuste é interno: cuidar da sua confiança. Confiança para andar com calma, para pedir ajuda quando precisar, para adaptar a casa do seu jeito, sem vergonha, sem receio. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. A gente vai ficando mais experiente com o tempo. E quem tem experiência sabe, viver com qualidade é muito melhor do que viver com pressa. Então, olha só, se você já fez algum desses ajustes, parabéns. E se ainda não fez, tá tudo certo também. Você pode começar agora. Pode ser tirando um tapete, mudando um móvel de lugar, ou só observando sua casa com mais atenção hoje. O importante é dar o primeiro passo, com segurança, claro. Cada pequena mudança que você faz é um passo a mais para garantir sua liberdade de viver bem. E isso não tem preço. Ter uma casa que acolhe, protege e respeita o seu ritmo é uma das maiores formas de amor próprio. É como dizer para si mesmo: eu mereço estar seguro, eu mereço viver com tranquilidade. E a verdade é que merece mesmo. Você merece caminhar pela sua casa com confiança, sem medo de tropeçar. Merece se levantar de manhã e saber que está em um ambiente que cuida de você. Merece aproveitar cada momento sem a preocupação constante de cair. E isso tudo está mais perto do que você imagina. Essas mudanças não são grandes reformas nem investimentos absurdos. São escolhas inteligentes, práticas, que você pode fazer no seu tempo, do seu jeito. Porque não é sobre tirar o charme da sua casa. É sobre tornar ela ainda mais bonita, bonita e segura. Se você chegou até aqui, eu queria te agradecer e te dizer que sua atenção, seu cuidado e sua disposição para mudar já são um grande sinal de sabedoria. Não é todo mundo que para pensar na própria segurança com carinho. Mas você parou. E isso, por si só, já vale muito. E agora, me conta, tem algum cantinho da sua casa que você já queria mudar há um tempo?
Algum móvel que incomoda? Uma luz que poderia ser mais forte? Ou um fio que vive no meio do caminho? Se quiser compartilhar, coloca aí nos comentários. Vai ser ótimo trocar experiências e, quem sabe, ajudar outras pessoas também. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, isso ajuda bastante. E aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem uma conversa nova, cheia de dicas para tornar a vida depois dos 60 mais segura, leve e cheia de significado. Porque hoje, mais do que nunca, é tempo de viver bem. E lembra, pequenas mudanças podem evitar grandes sustos. Cuidar da sua casa é cuidar da sua vida. E a sua vida merece ser vivida com alegria e confiança. Até o próximo vídeo. E cuida bem de você, viu?